Bem, pessoal, como vocês estão vendo aí, cálculos químicos. Letra A, B, C e D. São 4 questões. 3 bem diretas, só para a gente poder fixar a ideia. E a quarta, letra D, é uma questão do Enem que a gente vai responder juntos, tá? Vamos tentar ser breve, bem objetivo, para a gente poder fixar esse conteúdo aí. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que quando a gente fala em cálculo químico, a gente vai estar trabalhando com as relações entre as grandezas de uma determinada espécie, de uma determinada substância. Só que essas grandezas estão atreladas ao que a gente chama de número de mol, tranquilo? Então, quando você pegar uma questão de cálculo químico, a primeira coisa que você precisa é saber qual é a substância mencionada. Eider, sei a substância mencionada, o que é que eu devo fazer depois? Achar a massa molar dela. Eider, achei a massa molar dela. Faz então, pessoal, aquele nosso padrão. O que é o padrão? 1 mol dessa substância mencionada vai apresentar uma massa em gramas, que é a massa molar que você achou, e vai apresentar então 6 vezes 10 a 23 moléculas, se for uma molécula, átomos, se for um átomo. Então, você vai ter que fazer essa relação aí para poder fazer a nossa regrinha de 3, porque a gente vai trabalhar com proporção. Então, observe na letra A. Qual é o primeiro passo? Saber a substância mencionada. Quem é a substância mencionada? A água. Pronto. Já sei que é o nosso H2O, ok? Segundo passo, achar a sua massa molar. Galera, eu dei aqui os valores de cada um e você encontra esses valores na tabela. Você vai perceber que o hidrogênio na tabela vai ter uma massa igual a 1, que o oxigênio vai ter uma massa igual a 16. Só que na água eu tenho 2 hidrogênios, então é 1 vezes 2. E na água eu tenho 1 oxigênio, então é 16 vezes 1. Isso aqui vai dar 2, isso aqui vai dar 16, isso aqui 2 com 16, uma vez que é a molécula, a união dessas espécies, desses átomos, eu vou ter então 18 gramas, mais 18 gramas a cada 1 mol. Por isso que a gente chama de massa molar. Olha, você já achou a massa molar, vai lá para o padrão. Então você sabe o quê? Que 1 mol de água, tranquilo, apresenta o quê? 18 gramas de água. E apresenta então 6 vezes 10 a 23, como água é molécula, moléculas. Pessoal, uma vez que você fez o padrão, na sua questão ele vai correlacionar aí 2 grandezas desse padrão. Quem foram as grandezas? Nesse caso aqui, o mol, e nesse caso aqui, a massa. Ou seja, é um dado e uma pergunta. Então verifique que você tem 18 gramas de água quando você tem 1 mol de água. Mas você concorda que ele quer saber quantos mols, olha a pergunta, você tem em 36 gramas de água? Olha o dado. Então verifique que essa primeira linha é sua, você sempre faz, ela é o padrão. A segunda é o dado e a pergunta, que a questão ela vai propiciar a você. Então, no padrão, repito, eu tenho 18 gramas presente em 1 mol. Aí olha só agora, pessoal. Qual a pergunta? Quantos mols eu terei em 36 gramas? Tranquilo? Então veja, pessoal, que 36 é o dobro de 18. Então, automaticamente aqui, como é proporção, eu devo que dobrar. Então, eu sei que eu vou ter aqui, nesse caso, 2 mols de água. Tranquilidade? Beleza mesmo? Espero que você tenha entendido aqui. Se não, dê uma voltinha aí, pessoal, para você poder compreender, tá certo? Pessoal, verifique o seguinte, ó. Essa não é a sua única saída. Você concorda que eu peguei aqui, nessa regrinha de 3, deixa eu montar de novo, ó. Eu peguei 1 mol, tá? E disse que isso apresenta 18 gramas de água. Eu queria saber quantos mols eu tinha em 36 gramas de água, não foi isso? O que foi que eu fiz aqui? Eu multipliquei 1 mol vezes 36 gramas. Então, vou colocar aqui, ó, 1 mol vezes 36 gramas. Tranquilo? Igual, eu não multipliquei aqui cruzado também? 18 gramas vezes x. O que foi que eu fiz? Isolei o x, não foi? Quando eu isolei o x, você concorda então que ficaria 1 mol vezes 36 gramas dividido por 18 gramas? Sim ou não? Quando eu cortar grama com grama, vai sobrar qual unidade? Mol. A gente já sabe, sobra mol. Então, 36 por 18 vai dar quanto? 2. O que foi que eu fiz aqui na realidade? Peguei a massa, quem é a massa? 36 gramas. E dividi por 18, que é a massa molar. E eu achei
a partir da divisão da massa pela massa molar, o número de mols. Por isso que a gente pode simplesmente colocar uma formulazinha e expressar que o número de mols é a massa dividida pela massa molar. Por que a massa não é grama? A massa molar não é grama-mol? Grama com grama vai embora, sobra mol. Então você pode, pessoal, usar essa formulazinha aqui, tá certo? Então é uma outra maneira de você fazer aí questões sobre cálculos químicos. É iniciando por essa fórmula. Eu sugiro você saber, pessoal, as relações. Ficando mais claro na sua cabeça, as coisas elas vão se encaixar melhor, tá certo? Mas fique à vontade para fazer do jeito que você achar que deve, do jeito que você acha que é mais seguro para você. Pessoal, na letra B, já vamos um pouquinho mais rápido, porque a gente já pegou um pouquinho de noção, né? Então vamos nessa, ganhando confiança, aprendendo aí, a gente não vai ter problema. Pessoal, ó, quantos gramas há em 3 mols de carbono grafite? Olha a substância mencionada, né? A primeira coisa, então carbono grafite, ok? Vou colocar aqui, graf, tá? Pessoal, eu tenho que achar a massa molar desse cara. Veja, é carbono. Ele não me deu quantidade. Então verifique que esse cara aqui tem uma massa de 12 gramas. Tranquilo? Observe aqui que ele me deu, tá? Lá em cima aqui, pessoal, a massa que eu encontro de carbono na tabela periódica, só que em 1 mol, então 12 gramas. Você concorda que depois que eu acho a massa molar eu não vou fazer o padrão? Qual é o padrão? 1 mol de carbono grafite tem 12 gramas de carbono e apresenta 6 vezes 10 a 23. Veja que agora não é mais molécula, só tem carbono aqui, né? Veja que eu não tenho um número de carbonos. Então verifique que é número de átomos. Então significa dizer que 1 mol desse cara tem 12 gramas e apresenta 6 vezes 10 a 23 átomos. Então eu criei o padrão. Quando eu criar o padrão, eu vou saber quais são as duas grandezas que ele está correlacionando, que é grama e mol. Tranquilo? Então verifique aqui, pessoal, quantos gramas? Aqui é a pergunta. Há em 3 mols. Aqui é o dado. Você já tem sua primeira linha, que é o padrão. É só colocar esses valores lá embaixo. O que é que ele quer achar? Quantos gramas? Então x para cá. Eu quero saber quantos gramas eu vou ter. Em quantos mols? Em 3 mols. Beleza, galera? Então verifica aqui que se eu tenho 12 gramas em 1 mol, quando eu tiver 3 mols, quantos gramas eu terei? Então você concorda que eu multipliquei aqui por 3. Como é proporção, aqui eu também tenho que multiplicar por 3. Então aqui a gente vai achar x igual a 36 gramas. Beleza até aí? Tranquilo? Ou, lembra, número de mols é a massa sobre a massa molar. Quem é o número de mols que ele lhe deu? 3 mols. Quem é a massa? É o que você quer. Quem é a massa molar? É igual a 12. A gente verificou, então 3 vezes 12, a gente vai achar aqui um valor igual a 36. Beleza, galera? Tranquilo, letra B? Vamos lá, pessoal, rapidinho, tá? Para a letra C. Na letra C, ele vai falar para a gente aí do gás carbônico. Então, olha, gás carbônico CO2, tranquilo? Massa molar, carbono é 12, oxigênio é 16. Como eu tenho 2, vai dar 32. Então, se eu pegar 12 com 32, eu vou achar um valor de 44, ok? Achei a massa molar, pessoal. Vou criar o padrão, que a gente já sabe. 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas. E como um gás carbônico é uma molécula, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Fechado? Então, quais são as grandezas que ele correlaciona para a gente? Moléculas e quem? Massa. Então, ó, não me interessa o mol. Então, veja, eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas em 44 gramas. Quando eu tenho 44 gramas, é isso aqui que eu tenho de moléculas. E quando eu tiver 88 gramas, quantas moléculas é que eu vou ter? Pessoal, multipliquei aqui por 2, sim ou não? Então aqui eu também vou multiplicar por quanto? Por 2. Então x é igual a quanto aqui? 12 vezes 10 a 23. Tranquilidade? Essa é a nossa resposta. Printa, volta se não entendeu, para entender direitinho. E quando chega nessa questão do Enem,